Oi! Hoje eu vou falar de um livro muito especial para mim, do qual eu pude acompanhar a escrita dele durante 3 anos. E hoje ele veio ao mundo, eu estou com ele em mãos, eu pude conhecer também pessoalmente a autora que fez tudo isso acontecer e que levou tudo isso a ser real. E eu estou falando de muito mais do que 30 dias da Mika Serur. E eu tô muito feliz que eu tenho um livro físico aqui para mostrar para vocês, porque eu sempre leio em Kindle ou em audiobook, então eu sempre coloco a capa dos livros por aqui, mas esse aqui eu estou aqui pegando ela, assim, abraçando ela e estou mostrando para vocês também. E a minha cópia, ela é autografada. Na verdade, não é que a cópia é autografada, é que eu consegui o autógrafo ontem porque eu conheci a Mika ontem pessoalmente, é claro. E eu vou deixar, obviamente, aqui nesse vídeo como é que foi esse encontro, porque eu filmei a sessão de autógrafos que aconteceu lá em São Paulo. Então eu já começo o vídeo dando essa informação para vocês, antes de falar um pouquinho sobre do que se trata o livro e por que ele é tão especial assim para mim. Esse é um livro que eu não vou ficar segurando ele aqui enquanto eu falo, tá? Mas enfim, vocês já viram. Esse é um livro que, além de eu ter acompanhado essa história capítulo por capítulo, porque também foi isso, né, gente? A gente acompanhou tudo isso aqui, capítulo por capítulo, e dias que a gente não recebia os capítulos todos os dias. Então a gente, às vezes, precisava dar uma relembrada, pelo menos eu, precisava dar uma relembrada, porque vocês já sabem que eu esqueço muitas coisas, precisava dar uma relembrada no capítulo anterior, para entender a continuação. Então foi uma montanha-russa de emoções acompanhar a escrita desse livro. E foi muito especial, porque inclusive, eu falei isso para Mika, assim, na mensagem que eu enviei para ela, que eu sentia que esse livro foi escrito por uma pessoa que já escreve livros há muito tempo. Então, assim, eu quase não tinha nada para acrescentar. Eu literalmente só surtava com os acontecimentos, com algumas cenas, porque os personagens aqui são muito engraçados. Já deixo aqui de antemão avisado que os personagens são muito engraçados. Então, eu lembro diversas vezes da gente surtar com alguns diálogos ou com alguns acontecimentos. Então, eu não tinha muito o que acrescentar, porque para mim estava tudo maravilhoso, e está tudo maravilhoso, tanto é que ele foi publicado. Então eu não estava tão errado assim. Claro, não tinha só eu, tinha um grupo de mais 27 pessoas, 26, né? Porque tem 27 eu, 28 a Mika, então mais 26 pessoas. E foi muito especial, porque a história é uma história especial. É uma história que eu costumo pensar nela como uma história de coming of age, um pouco mais adulta, assim. E ela vai acompanhar, agora eu vou contar um pouquinho da história, sem dar muitos spoilers, não se preocupem. Mas a história vai acompanhar o nosso querido Julian, que é este menino aqui, o loirinho daqui. E também tem uma explicação porque ele é loiro, mas eu também não vou falar sobre isso. Vocês vão ter que ler para entender. É, Ele acabou de terminar um relacionamento que não era muito legal também. E aí ele fica frustradíssimo, fica meio para baixo. Ele meio que decide trancar a faculdade, quem nunca? Ele acaba resolvendo acompanhar a irmã dele no intercâmbio na Itália. Nada mais, nada menos do que Itália, né? E aí ele vai. Ele é fotógrafo, ele consegue um estágio de fotografia numa escola de música. Então ele filma uma escola de músicas para crianças. Então ele registra as aulas das crianças, ele registra as apresentações que as crianças têm. Então ele já começa ambientalizado e ele sabe que são poucos dias que ele vai ficar lá, né? Ele sabe que é temporário, ele sabe que aquele período é um período que ele vai voltar para o Brasil e as coisas vão precisar acontecer. E o mais bonito dessa história é justamente que um ciclo precisou se encerrar para um outro se abrir, para uma outra oportunidade se abrir para ele, mas ao mesmo tempo, mesmo que nada tenha sido planejado, nada do que aconteceu nesse livro tenha sido planejado, eu amo, e foi uma das coisas que eu destaquei bastante assim para Mika, quando eu falei as minhas impressões, foi que existe uma cena aqui muito bonita em que, por mais que tudo que a gente tenha lido aqui
tem acontecido por um propósito, que é o propósito da autora escrever essa história, né? Tem uma cena muito bonita que ela fala muito sobre o destino, sobre o que é o destino e o que isso fez, e o que isso faria na vida do Julian. Por que é uma história que eu falo que é coming of age? Porque o Julian, ele tá destruído. Ele tá, assim, no fundo do poço. E ele vai sem expectativa nenhuma para essa viagem. Ele vai acompanhar a irmã dele, que é maravilhosa. A Lana é maravilhosa. Eu amo a Lana. Eu lembro que eu surtava muito no grupo por causa dela. E eu lembro que quando a Mika começou a desenhar os personagens, porque assim, a Mika, ela faz tudo, ela faz a capa do livro, ela faz as músicas do livro, ela escreve as músicas, a letra dela está aqui, então assim, ela faz tudo, ela desenha os personagens, então eu lembro que quando ela desenha os personagens, eu queria muito ver a Lana, da perspectiva dela. E assim, gente, os personagens que acompanham a jornada dele são muito engraçados, são muito apaixonantes, você vai se apaixonando pela história de cada um deles, sabe? Não só da história do Julian, da jornada do Julian. E uma das coisas que eu amei foi que a fotografia, né? Você está na Itália, ele é um fotógrafo, então já vai imaginando assim. E a fotografia, ela é especialmente bonita nesse contexto. Porque assim, fotografar é literalmente assim, você registrar, você preservar um momento, um instante. E aqui tem tanta cena bonita, tem tanta cena que você quer guardar na memória, até porque ele não sabe, ele vai voltar. Ele não sabe por quanto tempo ele vai ter aquilo ali, né? E quem que é essa outra pessoa aqui da capa? É o Luca. O Luca, ele conheceu ouvindo ele tocar piano. E ele logo se apaixonou pela música dele. Então, por isso que o livro ele tem músicas. Eu não vejo o Luca como um personagem salvador do Julian. Eu não vejo assim. Eu vejo que tanto o Julian quanto o Luca, eles têm questões para resolver individualmente, e isso é muito bom. Não é um livro que vai só se resolver quando duas pessoas se encontram e elas dependem uma das outras. Não. Eles têm questões individuais para serem resolvidas. E um não é o salvador do outro. É, pelo contrário, eu vejo como um complemento, sabe? E o que eu mais gosto é que o Luca, como ele não passa para mim essa ideia de o Salvador, ele, para mim, ele caminha junto com o Julian nessa questão do Julian experimentar novas coisas, do Julian ter muitas coisas para descobrir sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o seu trabalho e sobre a vida. E assim, o Julian, ele tá ali sem expectativa nenhuma, conheceu uma pessoa que tem mil problemas também, que é uma pessoa nova na vida dele, e o novo necessariamente não chega para chegar chegando. Ele chega também para caminhar junto com a bagagem que o Julian tem. Assim como o Luca, o Julian também tem uma bagagem. E eu acho muito bonito. É tão especial ver como essa história foi contada e com muita delicadeza, com muito cuidado. Eu não consigo falar nada a não ser bonito e especial, porque de fato é muito bonito e especial. E eu acho que é uma história que, se eu não soubesse nada sobre ela, é um livro que eu releria sem saber nada. Não é assim que as pessoas falam, na verdade é quando, se você pudesse reler uma história sem saber nada dela, qual você releria? Essa aqui. Com certeza essa aqui, porque. E eu ia fazer várias marcações, eu ainda não fiz, porque eu peguei recentemente o livro físico, então eu vou fazer as minhas marcações agora. E se eu não conseguir te convencer até agora, o livro tem muitas referências de Taylor Swift, e como um dos personagens é músico, a gente vai ter músicas autorais aqui, que a autora escreveu, como eu falei no comecinho do vídeo. E assim, o livro não só tem referências a Taylor Swift, como tem referências a músicas no geral, não só as músicas que o personagem escreve, né? E para você que gosta de capítulos curtos, esse livro é perfeito. Ele é perfeito em todos os sentidos, gente. É uma história leve e gostosa, tem referências a Taylor Swift, tem músicas, tem personagens engraçados, como eu já falei, capítulos são curtos,
Os nomes dos capítulos são muito legais e tem ilustrações para cada capítulo, então assim, vale muito a pena você pegar a versão física dele. Tudo isso flui de uma maneira que você não consegue parar de ler. É uma história para você ler com muita leveza e com a cabeça aberta, assim, não quero, sem expectativa. Aí você vai lá e é isso. E, gente, tem uma personagem aqui que eu lembro que eu também falava sobre ela no nosso grupo, que é a Olga. Gente, eu amo a Olga. A Olga trabalha na escola de música que o Luca não. Que o Luca é professor e que o Julian é o fotógrafo. E ela é uma senhora diva, divônica, queen, maravilhosa. E se falar mal da Olga, vai ter que se ver comigo. Não quero falar muito mais do que isso para não gerar spoilers. Gente, é um livro nacional, foi escrito de uma forma super cuidadosa. Eu tô aqui falando de uma forma cuidadosa para eu não falar spoilers, para você poder ler esse livro. E eu vou deixar aqui um pouco dos registros de como que foi tava lotado ontem em São Paulo a sessão de autógrafos. E a Mica se materializou do nada ali, porque a gente não viu ela chegar. Eu era eu era a quarta ou a terceira da fila, já não lembro mais, mas eu tava no comecinho. Quando a gente viu, ela já tava ali. E foi muito especial. Eu fiquei um pouquinho tremendo, não sei se deu pra ver no vídeo, mas fiquei um pouquinho tremendo. Fiquei muito assim, não querendo atrapalhar ela escrevendo o negócio lá, mas não falando muito, mas não falando, e tava meio assim. Mas foi muito legal. É, a Mika é uma pessoa que, felizmente, foi maravilhosa ao vivo, maravilhosa durante o grupo também. Não tem absolutamente nada para falar sobre ela, a não ser coisas boas. E foi muito feliz conhecendo ela. É uma pessoa que eu queria muito dar um rolê, porque acho que temos muitas coisas em comum, a gente já sabe disso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma experiência maravilhosa lendo esse livro, uma experiência, sabe, leve, lendo esse livro, e que você saia desse livro, assim como eu, querendo ir para a Itália. E foi isso que aconteceu, gente. Eu queria literalmente fazer todos os passeios que eles fizeram. Eu queria poder viver esses momentos também, sabe, assim, como pela primeira vez. Então, é uma história muito especial. Eu vou falar de novo especial e bonita, mas. E não é porque eu sou uma leitora beta, é uma história que eu leria normalmente, sem ser sem eu ter sido leitora beta ou não. É uma história que me cativa, são histórias assim que me cativam. E é. Se você está lendo livros muito pesados ultimamente, fantasias pesadas, livros pesados sobre guerras, fatos históricos pesadíssimos, pega isso aqui, dá uma relaxada, ri um pouquinho, aquece o coração e aí depois você parte para de novo para os pesadões, tá? Esse aqui é maravilhoso, eu super indico. E é isso, gente. Essa é a minha indicação da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você já leu esse livro, ou se você está pensando em ler esse livro, comente aqui quais são suas expectativas e o que você achou. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos!